Apocalipse capítulo 3, versículo 14, é o texto que a gente vai ler. Nós lemos de manhã e quero lê-lo novamente, para falar algumas coisas que não falamos hoje pela manhã, a respeito dessa igreja de Laodiceia. A nossa igreja esse mês está fazendo 98 anos, olha que bonita a nossa arte, o nosso pessoal de mídia é maravilhoso, né? E olha que bonita a arte que eles fizeram para comemorar os nossos 98 anos, irmãos, que coisa linda, não é? 98, espero chegar lá, em 98 anos, e olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos permitiu conquistar, 98 anos de unidade em Cristo. E se não fosse a unidade de Cristo em nossas vidas, nós não teríamos chegado tão longe. E vamos ainda muito mais se permanecermos unidos com Cristo como o alvo e o centro da nossa unidade. E a propósito disso, vamos falar um pouquinho sobre as igrejas da Ásia. As igrejas para as quais João escreveu o livro de Apocalipse. Foram 7 igrejas. E hoje pela manhã nós falamos sobre Laodiceia e eu quero falar novamente sobre esta igreja. E se o Senhor nos permitir, quando tivermos oportunidades este mês, nós vamos falar a respeito de algumas delas. Não vai dar para a gente falar de todas as 7, mas vamos falar de algumas delas. E hoje, Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. E o texto da palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Hoje pela manhã nós falamos a respeito desse texto e falamos um pouco mal da igreja de Laodiceia, né? Os irmãos que estiveram aqui puderam perceber que a gente não foi muito positivo. Porque de fato essa igreja, e não foi nem a gente que falou mal, quem fala mal dela é o próprio Senhor Jesus, não mal no sentido de querer o mal para a igreja, mas ele é muito duro nas palavras, e das 7 igrejas da Ásia, nós dissemos hoje pela manhã, essa é a igreja que merece as palavras mais duras do Senhor. Eu não sei se era a pior, do ponto de vista do meu ponto de vista. Eu acho que a igreja de Tiatira tinha algumas coisas muito horrorosas, muito escandalosas, Por exemplo, uma profetisa que estava dentro da igreja de Tiatira e que ela se prostituía com os homens da igreja. Eu acho que é uma coisa muito séria, não é? Alguém já teria caçado a minha cabeça se um negócio desse acontecesse nessa igreja. E acontecia na igreja de Tiatira. Mas nem a igreja de Tiatira recebeu as duras palavras que Laodiceia recebeu. E hoje pela manhã nós falamos a respeito dessa igreja que recebe então, que tem o pior estado de todas as igrejas. É aquela que nós chamaríamos de a pior igreja das 7 para as quais João escreveu o seu livro. É aquela que tem o pior estado espiritual, que recebe a condenação mais dura da parte de Deus e as palavras mais ásperas do Senhor Jesus Cristo. Nós hoje falamos a respeito dos inimigos terríveis que destruíram essa igreja, e nós destacamos 2, o orgulho espiritual e a mornidão espiritual. A mornidão é porque eles não eram nem frios nem quentes, ou seja, eles estavam lá por estar, não tinha nenhum outro motivo. Não tem coisa melhor para fazer domingo, então eu vou na igreja e o Senhor não está gostando disso. Eu prefiro Tiatira, diz o Senhor. Tiatira ainda está melhor, apesar de estar numa situação bem deplorável, mas como o Senhor Jesus vai trabalhar na vida de alguém que é morno? Jesus até fala: antes você fosse frio ou fosse quente,
Mas como você é morno, ele diz, eu vou vomitar vocês da minha boca. Realmente uma palavra muito dura, ainda mais se a gente imaginar que vem da parte do próprio Senhor Jesus. Hoje falamos a respeito disso, e eu queria pensar um pouquinho com vocês a respeito da maneira como Jesus avalia esse estado, e eu não quero me demorar muito nisso, porque eu quero falar do remédio que Jesus tem para esta igreja. Porque ela pode ser a pior igreja das 7, mas ela ainda tem jeito. Jesus ainda quer trabalhar com ela e ainda tem um remédio para ela. Então, se você é do tipo que se sente o pior, eu quero dar uma boa notícia para você. Existe remédio para você. A graça de Jesus ainda tem uma cura para a sua vida, e a graça do Senhor ainda pode dar a você a saúde espiritual de que você precisa. Qual é o estado dessa igreja? Na opinião e na maneira como Jesus o coloca. Jesus, ele tem duas avaliações a respeito dessa igreja. Embora a igreja tivesse uma avaliação muito positiva a seu respeito, o texto diz que ela dizia sobre si mesma que ela era uma igreja rica. E Jesus fala rico só se for de dinheiro, né? Porque espiritualmente vocês não são. Espiritualmente vocês são, e aí ele vai dar uma lista muito triste e vai dizer duas coisas. E eu quero sintetizar em duas, porque eu não quero me demorar muito nessa questão, mas eu quero resumir em duas. Primeiro, quando Jesus avalia essa igreja, ao contrário do que ela pensa de si mesmo, ele diz: você é um coitado, um miserável e um pobre. Opinião do Senhor Jesus, ou a verdade do Senhor Jesus, uma vez que sai da boca dele. Toda a riqueza material dessa igreja não tinha valor nenhum diante de Deus, porque diante de Deus a igreja era miserável. A palavra miserável significa realmente um mendigo espiritual. A igreja não tinha nada para oferecer a Deus em termos de espiritualidade, porque não havia isso. A palavra miserável aparece na parábola de Lázaro. Lázaro é um famoso miserável da Bíblia. Talvez o mais famoso miserável da Bíblia, não é? O Lázaro, ele é quase que um sinônimo de pobreza. O Lázaro, não o irmão de Marta e Maria, mas um mendigo que ficava então na parábola de Jesus, caminhando pelas ruas da cidade. E quando Jesus termina essa parábola, ele diz: assim é aquele que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Assim é aquele que junta tesouros que são somente para si. Tesouros que vão torná-lo bonito fisicamente, rico fisicamente, bem colocado fisicamente, mas espiritualmente não há nada. Diante de Deus não há nada a se oferecer. Assim era a igreja de Laodiceia. O Senhor usa 3 palavras muito duras: você é um coitado, um miserável e um pobre. A segunda avaliação do Senhor Jesus, também muito dura, Jesus diz: você é um cego. Cego significa que ela não tinha condições de ver, sem dúvida, não tinha condição de ver quase nada, mas principalmente porque não tinha condições de ver sua própria condição. Eles talvez contemplassem muito facilmente sua própria riqueza material, os seus prazeres, talvez até os prazeres espirituais que eles viviam num belo culto, muito bem feito, muito bem cantado. Talvez eles tivessem uma condição de vida muito pomposa, como igreja. Talvez um templo muito magnífico, algo para se mostrar para as pessoas. Talvez ornamentos na igreja fossem muito bonitos e deixassem aquela igreja bonita. Talvez os móveis fossem de boa qualidade, mas aquela igreja não tinha olhos para ver a esterilidade disso tudo. A esterilidade de sua própria vida e, em decorrência disso, a esterilidade de seu próprio culto, a esterilidade de suas almas. Não se vestiam de louvor e de serviço verdadeiros. Vestiam-se com elegância, mas espiritualmente eles estavam nus. Jesus dá uma palavra muito dura a respeito disso, e a igreja não vê isso. Ela é cega para si mesma, ela não consegue ver a sua própria miséria. Na Bíblia, a nudez é o símbolo da vergonha, e os romanos tinham o costume de tirar a roupa de uma pessoa quando eles queriam envergonhá-la em público. De fato, ficar nu em público é uma vergonha muito grande, talvez a maior vergonha que uma pessoa poderia passar em toda a sua vida. A roupa dá uma dignidade para a gente, não é? Então, quando uma pessoa está nua diante de outras pessoas, é uma vergonha muito grande, é um trauma, eu imagino, terrível na vida de qualquer pessoa.
E quando Jesus foi crucificado, a palavra diz que tiraram as suas roupas e ele foi crucificado nu. E a ideia era exatamente que ele passasse vergonha naquele momento, porque era a intenção da crucificação. Pois muito bem, diante de Deus, a igreja estava passando vergonha. É a palavra de Deus para a igreja dos Laodicenses. Ela estava exposta ao ridículo, como diz a própria palavra do Senhor Jesus. Como é que a igreja chegou nesse ponto? Nós vimos que essa igreja foi fundada não pelo próprio Paulo, mas pelo ministério dele. E por um discípulo de Paulo chamado Epáfras. E Paulo até escreveu uma carta para ela, numa época muito áurea e muito boa, quando Paulo ainda era um apóstolo e ainda estava vivo. Paulo nessa época já está morto. Aqui já faz pelo menos uns 30 ou 40 anos que Paulo faleceu, uns 35, não é? Mas quando Paulo fundou e logo depois, nos anos seguintes, essa igreja teve um período bom, um período áureo. Como chegaram neste ponto? E tudo começou, como vimos hoje pela manhã, com a indiferença. Começou com a indiferença e com a falta de interesse pela obra de Deus. As pessoas tinham mais coisas para fazer, tinham suas vidas para cuidar, seus interesses, e a obra de Deus foi ficando para escanteio. Mas Jesus quer negociar com essa igreja. Vamos conversar, ainda tem uma chance. E a gente vê nitidamente a chance de Jesus no versículo 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer negociar. Vamos conversar. Ainda tem uma solução. E a igreja deve tomar aquela atitude que todos nós precisamos tomar de vez em quando. E que deve estar presente sempre em nossos corações. A atitude do arrependimento. Alguém criticou um autor, um pintor muito famoso chamado Roman Hunt, que pintou a porta do coração. E a porta tinha Jesus do lado de fora e havia uma porta, e alguém observou na pintura que ela não tem fechadura. E Hunt respondeu: a porta do coração não tem fechadura do lado de fora, mas ela só tem do lado de dentro. A porta do nosso coração, ela só tem fechadura do lado de dentro, porque eu preciso abrir a porta para Jesus. Cumpre a mim, cumpre a igreja, abrir a sua porta e deixar que Deus trabalhe na vida dela. E se você deixar Deus trabalhar na sua vida, o que Ele vai fazer? E essa é a pergunta: como é que Ele vai curar? Eu sei que muitas pessoas tiveram dificuldades muito grandes, e como é bom quando você encontra alguém que diz: eu sei o que fazer, eu tenho a solução. Porque você pode procurar profissionais, advogados, alguém lá do banco, ou um médico, ou não, um psicólogo, um remédio, um farmacêutico, alguém que diz que tem uma solução. Já viu quando você está desesperado? Pois muito bem, a igreja é como se estivesse desesperada. E quando chega a Jesus, ele diz: eu tenho a solução, eu tenho o remédio. E qual é o remédio que Jesus tem para oferecer? Se eu abrir a porta do meu coração, eu posso ser o pior, mas Jesus tem um remédio para o meu coração. E qual é este remédio? Aqui nós temos um número de 3 obras maravilhosas que Jesus pode fazer na vida desta igreja. A primeira delas, o ouro refinado. Jesus diz para essa igreja: eu quero que vocês comprem de mim ouro refinado. E o que significa o ouro refinado? O ouro refinado é o ouro que não perde o brilho. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado. O ouro refinado não perde o brilho. E o que é o ouro refinado? O ouro refinado são as riquezas espirituais. Riquezas espirituais. A riqueza deste mundo é fácil de adquirir. Eu quero ver você adquirir riquezas espirituais, riquezas da graça de Deus em sua vida. Você pode ser rico interiormente. Deus pode fazer uma obra na tua vida que faz exatamente o que o dinheiro faz, num outro sentido, é claro. O que o dinheiro faz com uma pessoa? Pense em alguém muito rico. Pense nesses homens que a gente vê na televisão de vez em quando, e que são pessoas muito ricas, são milionários. Eu visitei cidades na Europa que eram muito chiques. Visitei uma chamada Mônaco, por exemplo. Mônaco é um principado e lá não tem pobre, só tem rico. Eu fui na favela de Mônaco e ela é muito mais rica do que muito lugar pobre que eu já vi neste mundo,
Na verdade é a parte do porto, é realmente tudo muito lindo, muito maravilhoso. E quando eu caminhava pelo cais de Mônaco, eu via que havia muitos iates. E eu me lembro que eu e a Edneia, a gente pobrezinho, coitado, né? Parecia 2 curau lá do terceiro mundo, lá em Mônaco. Mas a gente passeando lá por Mônaco, tinha os iates na baía de Mônaco. E num desses iates havia um grupo de homens jogando cartas. E eu passei e olhei aqueles homens sentados no cais do iate, jogando cartas, e perguntando, meu Deus, que tipo de pessoa pode ficar no cais de um iate jogando cartas em Mônaco? Não é um negócio incrível de se pensar? Quem pode fazer isso? Quem tem esse privilégio? O que o dinheiro faz com uma pessoa? Pois é exatamente isso que a graça de Jesus faz em nossas vidas. Ele torna a nossa vida bela por dentro. O dinheiro não importa para Deus. O dinheiro não é importante. Ele não enriquece nada o nosso interior, mas a graça de Jesus enriquece. E tem muita gente que é pobre dessa graça. Sabe essa pobreza espiritual? Esse algo que torna a gente miserável por dentro. E sabe como é que você detecta um miserável interior? É porque o miserável interior, por ser pobre, ele está sempre carente de tudo. Carente. E é por isso que ele tem que ficar comprando coisa. Quem é pobre é que compra, não é? Porque ele tem que preencher um interior que não é preenchido nunca. Só a graça de Deus pode preencher o nosso interior. Riquezas da graça de Deus em nossas vidas. Irmãos, Deus pode nos tornar ricos. E não é riqueza para você mostrar para as pessoas. Talvez por fora as pessoas vão dizer, mas precisa melhorar a camisa, precisa melhorar a calça, melhorar o tênis. Não tem problema. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas essa pessoa tem uma riqueza interior. Deus fez algo no coração dele, uma transformação. Colocou na vida dessa pessoa a verdadeira riqueza, porque é isso que a graça de Deus faz dentro de nós. As bênçãos de Deus nos tornam ricos interiormente, espiritualmente ricos, e é isso que Deus tem para nos oferecer se nós abrirmos o nosso coração a Ele. Jesus sugere que essa igreja compre este ouro refinado, e está aí algo que você deveria pedir a Deus. Na sua oração, ajoelhado na presença do Senhor, e clamar a Ele, Deus, derrama sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu coração, o ouro refinado, para que eu tenha riquezas espirituais. Eu não quero ser um pobre espiritual, eu quero ser um rico espiritualmente. Eu li certa vez, naquelas seleções, não sei se existe ainda, as seleções do Reader Digest. Quando eu era moleque, eu gostava muito de ler essas seleções. Ela fazia uma espécie de seleção de tudo que de revistas do mundo inteiro. Ela pegava o melhor de cada uma e colocava e fazia uma seleção. Então, de certa forma, você lia tudo do mundo inteiro e só o melhor de cada coisa. E eu nunca me esqueço de ter lido uma experiência de um homem que ele era na época da colonização dos Estados Unidos. E ele chegou nos Estados Unidos muito pobre, vindo lá dos países da Europa, como a Irlanda, a Escócia. E quando chegou nos Estados Unidos ele não tinha nada. Tudo que ele tinha foi gasto na compra do seu terreno, da sua terra. E ele vivia da terra, vivia dos animais que ele caçava na sua fazenda e daquilo que ele plantava na sua horta. E um dia ele estava andando por aquela terra, muito pobre, muito miserável, mas andando pela terra ele viu um homem estranho. E ele já pegou a espingarda e já queria expulsar o homem. Naquele tempo era bem fácil de alguém roubar a sua terra, não é? E ele queria expulsar, mas o homem com muito cuidado falou com ele, preciso conversar contigo, e sentaram-se na mesa dele para conversar. E aquele homem lhe explicou, olha, eu não sei se eu consigo explicar isso para o senhor, mas o senhor é um homem muito, muito, muito rico. O senhor tem uma riqueza inestimável aqui nessa terra. Aqui nessa terra tem petróleo, o senhor sabe o que é isso? Ele disse, não sei não. Pois é, aqui na sua terra tem petróleo. E eu vim aqui para dizer para o senhor que se o senhor quiser fazer um acordo, então nós temos muita coisa para oferecer ao senhor. E aí tentaram convencê-lo, levaram para o banco, e aí por fim ele assinou um documento. Depois que ele assinou o documento, o gerente lhe perguntou, bem, agora que o senhor assinou o documento, o senhor precisa saber que o senhor tem muito dinheiro. O senhor tem tanto dinheiro que o nosso banco não tem condição de dar ao senhor todo o dinheiro que o senhor precisa neste momento. Mas se o senhor quiser algum dinheiro, talvez para comprar uma casa na cidade, talvez para comprar alguma coisa, mais um pedaço de terra, algo que o senhor queira, o senhor já pode sair hoje com esse dinheiro. E ele pensou um pouco, coçou a costela e se perguntou, o que eu preciso? E ele começou a imaginar, eu preciso de um pouco de fumo,
eu preciso talvez de munição para minha espingarda, um pouco de pólvora, talvez eu preciso de algumas sementes, um saco de semente, e fez a conta e jogou lá para o banqueiro. E aí o banqueiro, mas rapaz, não, você não entendeu, o senhor tem muito dinheiro, o senhor pode ser... Aí ele diz, o dinheiro é meu ou não? Sim, o dinheiro é seu, então me dá o meu dinheiro. E aí o gerente, sem o que fazer, ele jogou algumas moedas em cima da mesa, e aquele homem saiu todo contente, tendo riquezas à sua disposição, mas havia uma pobreza interior em seu próprio coração. Muitos de nós somos miseráveis, tendo tanta riqueza disponível, tanto à nossa disposição, vinda de uma graça que é abundante sobre nós, mas vivemos como pobres espirituais. Compre de mim, diz o Senhor, compre de mim ouro refinado, porque vocês ainda são pobres. A segunda coisa que o Senhor quer fazer por esta igreja é oferecer a ela vestes brancas. O texto disse lá no capítulo 3, versículo 18, eu te aconselho que compres de mim roupas brancas para que cubras a vergonha da tua nudez. E o que são as vestes brancas? As vestes brancas são a santidade de vida, a elegância espiritual. Qual é a elegância espiritual? É você viver uma vida de santidade. Irmãos, uma pessoa que vive uma vida de santidade é elegante. Uma elegância que a cada tempo que vai passando, parece que tem sido relegada para segundo plano, mas um bom testemunho, uma palavra correta, uma pessoa que não tem do que se envergonhar na presença de Deus, ainda na presença de Deus e no reino dele, ainda constitui elegância espiritual, e nós precisamos nos revestir disso. Santidade significa uma vida autêntica, e você não ter do que se envergonhar, e você caminhar realmente com Deus, em sinceridade de coração. A gente não está dizendo que a gente é perfeito, mas que a gente busca realmente uma vida correta. Deus sabe o interesse do nosso coração, o quanto nós queremos ou não uma vida correta, uma vida sem motivos de vergonha, seja na presença de Deus, seja na presença dos homens. As vestes brancas são essa santidade. Lá em Apocalipse, João viu um cavaleiro que tinha as vestes brancas, salpicadas de sangue inclusive, mas atrás dele ia um exército, e João observa que esse exército, todo ele tinha vestes brancas. A gente gostava de cantar um hino, e gosta ainda, na época da ceia, que diz, alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, sim, neste sangue lavado, alvo mais que a neve serei. Mais alvo que a neve serei. É isso que o Senhor faz por nós. E o que é esse branco? Este branco é a santidade. A santidade é uma obra de Deus em nossas vidas. E há muitos cristãos que não vivem uma vida de santidade. Infelizmente ainda estão escravizados pelo pecado. Não sabem o que é a luta pela santidade. É difícil, mas é difícil para todo mundo. É difícil para o jovem, é difícil para o adulto, para o casado, para o solteiro, para o velho, para a criança, para todos é uma luta. Mas irmãos, abracem essa luta. A luta de sermos santos na presença de Deus, ela tem que ser constante em nossa vida, de fazer aquilo que agrada a Deus. É difícil, você vai chorar muitas vezes, você vai se lamentar, você vai ficar com raiva de Deus, como eu fiquei muitas vezes. Mas no fim você vai ver que realmente o caminho de Deus é o melhor para a tua vida, porque isso te torna elegante. Você não ter do que se envergonhar na presença de Deus. Essa igreja precisava de vestes espirituais, vestes brancas. Se fosse tirada dessa igreja aquela vestimenta de pretensão, de alto ludíbrio, essa igreja seria detectada como uma igreja em condição desavergonhada. De fato, ela estaria em vergonha diante de Deus, vergonhosamente nus, diante do Senhor. Vestes brancas, o Senhor diz para essa igreja, vista-se de vestes brancas. Está aí uma outra coisa que devemos pedir para o Senhor, que Ele nos dê vestes brancas. E você orar a Deus e colocar isso como realmente um motivo permanente de pedido ao Senhor, em sua comunhão com Ele. Deus, me dê vestes brancas, eu quero estar na Tua presença vestido de branco, e eu não quero que tenham manchas na minha roupa. Tira as manchas, lava meus vestidos espirituais,
e que sejam brancos diante do Senhor, para que eu caminhe de cabeça erguida na tua presença. Irmãos, isso é uma das melhores experiências que podemos ter na vida. Quando prenderam Paulo e o colocaram diante da multidão, e Paulo pediu, colocaram, primeiro iriam levá-lo para a cadeia, mas Paulo pediu para o centurião que lhe fosse permitido dizer algumas palavras para a multidão. E a primeira coisa que Paulo disse foi exatamente isso: eu tenho vivido em santidade e com a consciência tranquila diante de Deus. Quantas pessoas não podem dizer isso? Eu tenho vivido com a consciência tranquila diante de Deus. Quantos de nós temos uma consciência pesada por um ou por outro motivo? Mas precisamos colocar isso diante do Senhor. Deus, me dê vestes brancas, Senhor. Me dê a coragem de vestir essas vestes e viver uma vida elegante na presença do Senhor. Para que o Senhor olhe, não é para as pessoas, mas para Deus. Deus olhar para mim e Ele gostar daquilo que Ele está vendo. Deus diz para essa igreja: eu te aconselho que você compre vestes brancas de mim, e que vocês se vistam com essas vestes brancas, que é uma vida de santidade. E por fim, a última bênção que Jesus tem para oferecer a esta igreja é o colírio espiritual. Nós vimos aqui o ouro refinado, a veste branca e o colírio espiritual. O texto diz: eu te aconselho que de mim compres colírio, para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. O que é o colírio? O colírio, ele é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. O colírio é o discernimento espiritual. E por que o discernimento espiritual? Porque eu preciso ter olhos para olhar para o mundo e compreender o mundo, mas também para olhar dentro de meu próprio coração e entender aquilo que está acontecendo comigo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que sentimento é esse? Por que isso está acontecendo no meu coração? Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que eu estou sentindo essa vontade de chorar? Por que eu estou enfrentando essas dificuldades, esses problemas, essa tristeza, essa depressão, essa angústia, essa ansiedade? E você poder olhar para dentro de si e você ver isso com os olhos do Espírito Santo. Esse discernimento sobre nós mesmos, olhos iluminados pelo Espírito, esses são os critérios para a nossa ação. E mais, os olhos iluminados pelo Espírito são o critério de ação da igreja, porque a igreja não deve tomar nenhuma atitude se não for pelos olhos iluminados do Espírito Santo. O que vamos fazer como igreja? O Espírito vai nos dizer, porque Ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir, os passos que devemos dar, olhos iluminados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode limpar a nossa visão, a ponto de podermos enxergar a realidade de Deus do mesmo jeito que Ele enxerga. Eu gosto de chamar isso de visão profética. E eu não tenho vergonha de pedir a Deus que me dê visão profética. Deus me dá a visão profética. Mas a visão profética não é para ficar olhando para a vida dos irmãos, não, Para dizer, eu quero saber o que está acontecendo. Tem gente que tem esse, Não quero saber da vida de ninguém. Eu quero a visão profética para ver as coisas do jeito que Deus vê. Porque é isso que o profeta fazia no Antigo Testamento. O profeta via a realidade do jeito que Deus via. E quando ele falava a palavra de Deus, ele falava aquilo que era o ponto de vista de Deus em situações específicas. Lembra do caso de Joel? Joel foi um grande exemplo. Joel viveu numa época onde houve uma praga de gafanhotos. E todo mundo olhava e dizia, é uma praga de gafanhotos. E aí Joel vai dizer, não, isso não é praga de gafanhoto não. Eu vou dizer o que é isso. E aí ele falava a palavra de Deus. E aí aquela praga de gafanhotos de repente virou pecado da nação. E de repente virou uma invasão de uma nação estrangeira, os babilônios. E de repente virou uma época de juízo. E de repente virou o juízo final. Tanto que é citado, inclusive no Novo Testamento, como um exemplo do próprio juízo final. Você podia falar, é só uma praga de gafanhotos? Não, Joel dizia, esse é um prenúncio do próprio juízo final. É a própria visão de Deus sobre algo que outras pessoas viam somente do ponto de vista humano, somente do ponto de vista da carne. Mas Deus tinha uma outra visão. E qual é a visão de Deus? Assim como Deus viu aquela nuvem de gafanhotos, o que Deus vê sobre as nuvens que estão no meu próprio coração? O que Deus vê sobre as nuvens que estão em nossa igreja? Como Ele vê? E qual é a palavra de Deus para essas coisas? Irmãos, nós temos que pedir isso.
Nós temos que nos dobrar diante de Deus e pedir: Deus, me coloque a visão profética, Senhor. Irmãos, a igreja precisa de pessoas assim, pessoas que tenham visão profética, que vejam as coisas não do ponto de vista de uma maturidade humana, porque tem muita gente madura. Uma igreja com 98 anos, que nem a nossa, não falta gente madura, não falta gente experiente, e tudo isso é muito bom e tem o seu lugar na administração da igreja. Mas sabe o que está faltando nas igrejas, acima de tudo? É gente com visão profética, gente que se coloque mesmo diante de Deus e que mostre as coisas do ponto de vista de Deus, porque buscaram essa visão numa comunhão diária, permanente, uma comunhão íntima com o próprio Deus. É daí que vem essa visão, porque é um exercício de comunhão com o próprio Espírito que habita em nossos corações. Jesus diz, e o Espírito diz àquela igreja: eu te aconselho que de mim você compre colírio, porque vocês são cegos, vocês não estão vendo a própria condição de vocês. O Espírito limpa a nossa visão, a ponto de enxergarmos as coisas do mesmo jeito que Deus as enxerga. Em resumo, a igreja deve clamar por 3 coisas, e ela deve clamar por 3 bênçãos, e é algo que devemos pensar nos nossos 98 anos de aniversário. Devemos clamar por bênçãos espirituais, que é o ouro refinado, vestes de santidade, que são as roupas brancas, e visão espiritual. Se vamos trabalhar de maneira diferente nos próximos 100 anos, isso vai depender da visão espiritual que Deus colocar em nosso coração. Mas isso vale para a tua vida também. Se você vai ter uma vida diferente, renovada, se você vai ter uma vida realmente consagrada ao Senhor e realmente frutífera no reino de Deus, isso vai depender de você ter uma visão renovada e de que Deus trabalhe na sua vida para construir este futuro.